Olá! Muita gente acha que sair da poupança é um bicho de sete cabeças, né? Mas olha, não precisa ser. Hoje, a gente vai desvendar juntos as principais opções de renda fixa privada aqui no Brasil, de um jeito bem simples e direto, para fazer o dinheiro render mais com segurança. Pois é, a pergunta que todo mundo faz. Tem vida segura para o nosso dinheiro além da poupança? E a resposta é um sonoro sim. E é exatamente para mostrar essas alternativas que estamos aqui hoje. Pode parecer complicado, mas a ideia por trás de tudo isso é, na verdade, bem simples. Investir em renda fixa privada é basicamente emprestar dinheiro para um banco ou uma financeira. Em troca desse empréstimo, eles devolvem o valor com juros. É essa lógica que conecta tudo que a gente vai ver. Então, o nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. Primeiro, vamos passar pelas opções principais, o CDB e o RDB. Depois, a gente mergulha nos investimentos isentos de imposto, que, aliás, têm regras novas. Vamos dar uma olhada também na poupança, entender a rede de segurança, que é o FGC, e, por fim, decifrar a tabela de impostos. Tudo pronto? Então, vamos lá. Ok, vamos começar pelo coração da renda fixa privada no Brasil. Aqui, a gente encontra dois dos nomes mais famosos desse universo, o CDB e o RDB. O CDB, que significa Certificado de Depósito Bancário, nada mais é do que a principal forma que os bancos têm de pegar dinheiro emprestado no mercado. Eles usam esses recursos para financiar as próprias operações, como conceder crédito para outras pessoas e empresas e, claro, lucram nessa intermediação. Aqui tem 3 pontos que são super importantes para ficar de olho. O primeiro é a liquidez. Alguns CDBs deixam resgatar o dinheiro a qualquer momento, outros só lá no final do prazo. O segundo é a tributação, que a gente vai ver que diminui com o tempo. E um detalhe, se o resgate for feito em menos de 30 dias, tem IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. E qual a diferença para o RDB? Bom, a principal é que ele é intransferível. Isso quer dizer que não dá para negociar com outra pessoa antes do vencimento. Já o RDC é tipo o primo do CDB, só que das cooperativas de crédito. E ele tem uma garantia própria, que é o FGCOP. Agora a gente entra num território que é o queridinho de muita gente, os investimentos que não pagam imposto de renda. E aqui, olha, precisa de atenção redobrada, porque as regras do jogo mudaram bastante e de forma bem significativa. O grande atrativo da LCI e da LCA é justamente este. Para pessoas físicas, o rendimento é totalmente livre de imposto de renda. E isso, claro, faz uma baita diferença no resultado final do investimento. Mas por que essa isenção toda, né? O motivo é que esse dinheiro vai para setores considerados estratégicos para o país. A LCI, a letra de crédito imobiliário, vai para o mercado de imóveis. E a LCA, a letra de crédito do agronegócio, vai, como o nome já diz, para o agronegócio. E é aqui que a história muda. Em 2024, o governo alterou as regras de liquidez desses papéis. A ideia foi desestimular o uso deles como se fossem investimentos de curtíssimo prazo, sabe? E a mudança não foi pequena não, olha só o tamanho do salto. Na LCI, o prazo mínimo que o dinheiro precisa ficar aplicado pulou de 90 dias para 12 meses, um ano. Na LCA, o prazo foi de 90 dias para 9 meses. Isso muda tudo e exige um planejamento muito maior de quem investe. Muito bem, vamos agora falar da aplicação mais famosa do Brasil. Mas será que todo mundo sabe mesmo como a poupança funciona nos detalhes? Vamos descobrir umas regrinhas bem específicas dela. Olha que fato curioso que pouca gente conhece. Por lei, 65% de todo o dinheiro que está na poupança tem que ser usado para financiar imóveis. É por isso que ela é tão fundamental para o sistema de habitação do país. Outra coisinha dela é a famosa regra do aniversário. Se um depósito for feito nos dias 29, 30 ou 31, a data oficial do aniversário da aplicação vira o dia 1º do mês seguinte. Isso é para garantir que o rendimento seja sempre mensal, certinho. E sobre imposto, aqui tem uma diferença crucial. Para pessoas físicas, a poupança é totalmente isenta. Mas para empresas que têm lucro, a história é bem diferente. Elas pagam uma taxa fixa de 22,5% sobre o que render. Ok, já vimos as opções, os impostos, mas e a segurança? Porque ninguém quer correr o risco de perder dinheiro. Vamos agora conhecer a principal rede de proteção para quem investe, o Fundo Garantidor de Créditos, o famoso FGC. Essa é a pergunta de R$1 milhão, não é mesmo? E se o banco ou a financeira onde o dinheiro está aplicado simplesmente quebrar, o que acontece?
É aí que o FGC entra em campo. Ele funciona como um seguro, garantindo até R$ 250 mil por CPF e por instituição financeira. E o mais importante, essa garantia cobre a poupança, o CDB, o RDB, a LCI e a LCA, ou seja, todos os investimentos que a gente viu até agora. Mas atenção, tem mais um detalhe. Existe um teto global de R$ 1 milhão, que se renova a cada 4 anos. Isso significa que, somando as garantias em vários bancos diferentes, o valor máximo que o FGC paga para uma mesma pessoa nesse período é de R$ 1 milhão. Chegamos na última peça do nosso quebra-cabeça. Agora, vamos entender como funciona a tabela do imposto de renda para aqueles investimentos que não são isentos. E a boa notícia é que a regra principal é super fácil de lembrar. Quanto mais tempo o dinheiro fica investido, menor é o imposto pago sobre o rendimento. A ideia é justamente incentivar o investimento de longo prazo. Funciona assim, ó. A alíquota começa em 22,5% para investimentos de até 6 meses. Depois ela vai caindo para 20%, 17,5%, até chegar no mínimo, que é 15% para as aplicações que ficam mais de 2 anos. Essa tabela vale para CDB, RDB, RDC e também para LCI e LCA no caso de empresas. E para a gente fechar, fica a reflexão. Agora, com todas essas regras de liquidez, de imposto e de segurança na mão, qual dessas estratégias se encaixa melhor nos seus objetivos e nos seus prazos? Com a informação certa, encontrar essa resposta fica bem mais fácil.